Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre esse tema aí chamado sistema. Sistema é uma abstração, né? Assim como povo. Se não é especificado quais são os elementos, quais são os termos singulares do que a gente está falando sobre o sistema, fica uma coisa muito no ar, tipo teoria da conspiração e essas coisas todas. Né, que diga que tem um sistema por trás, um poder oculto. Eu não quero nada oculto. Como sou da filosofia clínica e tenho uma postura fenomenológica de tentar chegar ou deixar aparecer as coisas mesmas, então esse sistema eu quero deixar o mais claro possível. Então vou tentar trazer aqui os termos, os elementos singulares, os nomes a que se refere esse sistema do qual eu estou querendo falar. E esse é o sistema que corrói, que pressiona, que faz principalmente das mães e dos pais de famílias uma pressão absurda em cima das crianças, em cima dos diagnósticos psiquiátricos. E eu vou dar um exemplo. Vamos tentar montar aqui uma história da qual eu vejo constantemente, seja não só na terapia, e acredito que vocês também possam, se não acontecer com vocês olharem para o lado, saber ou ver ou conhecer alguém que aconteceu essa narrativa, esse sistema aqui que eu quero montar para vocês e contar para vocês. Ele vai ser em cima desse diagnóstico, por exemplo, do TDAH. O que acontece? Um pai e uma mãe colocam seus filhos, ou seu filho ou sua filha, em uma escola. Normalmente, essa escola pública ou particular não interessa, vai ter um slogan de escola integrativa, querida com as diferenças, que ela está apta a receber todos em sua singularidade, sem diferenciação ou rótulos de gênero, de qualquer outra coisa, uma escola inclusiva. A palavra de ordem das escolas é a inclusão. Então, os pais, ouvindo todo esse discurso, percebendo hoje que seus filhos são diferentes, né, fora daquele regime militar de obediência ou de uma uniformidade, né, como se colocava os filhos nas escolas antes, né, eles teriam que ser uniformizados ao sistema escolar, seja ele qual fosse. Hoje não, hoje a escola tem um discurso de que ela acolhe, né, as singularidades, as diferenças, ela é inclusiva. Isso até o momento em que alguma dessas crianças, um desses filhos aí, começa a gerar problemas na aula, na classe. Ou porque é lento demais, ou porque é acelerado demais, ou então entra-se em questão o seu comportamento. Ou porque ele é hiperativo, ou porque ele não tem uma atenção suficiente para que ele atinja o melhor que ele pode dar na sua cognição, porque nós somos profissionais e queremos que seu filho e sua filha tenham um futuro, não seja isolado da sociedade. Então, estamos chamando atenção porque algum professor ou professora resolveu se sentir incomodada, particularmente por um certo comportamento. Né? E eu sinto muito em dizer isso, mas professores e professoras que querem hoje terem essa profissão, estão com o pensamento da uniformização do comportamento, um comportamento uniforme, como era antigamente ou como tem hoje nos colégios militares, essas pessoas que vão ser professores em colégios militares. Porque se elas entram numa tônica de que uma escola tem um slogan da diferença e da inclusão, como é que os professores ou professoras possam querer que as crianças se comportem de forma uniforme, que tenham um comportamento uniforme? Claro que eu sei que os professores e professoras também estão sendo muito pressionados, fundamentalmente nas escolas particulares, a dar resultados e produtividade, porque a escola hoje é uma empresa e ela está sendo vista, ela tem que ser lida a partir dos critérios e valores de mercado, produtividade, resultado, alunos dessa escola que passaram no vestibular, e nem seja o nome que se dê, para essa prova de inclusão nas universidades. Hoje se lê todas as escolas não como um lugar de acolhimento pedagógico, cognitivo, mas como empresa
que está gerando resultado e quer resultado. Os professores têm que dar resultado, fazer relatórios, são pressionados para dar resultados. Preciso de resultados. Tenho crianças que me atrapalham, assim como uma empresa. Eu tenho resultados. Tenho empregados que me atrapalham, que trabalham contra o sistema, então eu tenho que retirá-los. É isso aí. Ponto. Os professores já estão incumbidos, já estão naturalizados, já estão, como diz Ivan Illich, o teólogo e filósofo austríaco, eles já estão sistematizados, entraram no sistema, no pacote econômico, mercantil, né, dos valores já do mercado. Olham as crianças a partir de que gerem resultados que eles tenham que colocar no sistema escolar para que a escola mantenha a sua competitividade nesse mundo mercadológico e de competitivo e de resultado de rendimento. Então, os professores hoje estão sendo acuados a darem resultados. E as crianças que não se adequarem a esse comportamento são vistas como diferentes. E aí acaba toda a inclusão, acaba todo o discurso de inclusão, acaba todo o discurso de acolhimento das diferenças, porque essas crianças vão ser levadas para os pais e vão pedir uma ou duas vezes que já há uma intromissão na família, e dizer que tem que rever como é que a família está fazendo em casa, o que está acontecendo com sua criança, seu filho ou sua filha estão vindo muito carregar. Já há uma intromissão, uma linha tênue entre aquilo que a escola deveria dar e aquilo que ela está querendo receber dos pais. Está querendo uma intromissão na família, mas olha só, nós estamos só preocupados com a questão cognitiva, mesmo às vezes, que a criança esteja cognitivamente bem, no mínimo na média, mas está se comportando mal, está tendo a possibilidade de atrapalhar a produtividade, o rendimento, que depois o professor tem que mandar para os seus superiores e esses para os seus acionistas, e sejam quais são os diretores que são dessas escolas, e mesmo que sejam hoje escolas que não visam lucro, como muitas das religiosas, elas também já estão imbuídas dos valores de mercado e querem produtividade, querem rendimento e querem passar adiante, porque também estão preocupadas com o dinheiro e com a competição e com o poder que elas têm dentro desse mundo globalizado que é o escolar. Dentro do seu mundo, elas querem vencer, serem melhores, para poder ter mais clientes. Clientes, né? Não são mais alunos, são clientes. Bom, então, nesse poder, dentro desse sistema de competitividade, o professor é acuado a fazer isso, ele acaba levando para as coordenações de escolares, as suas coordenadoras acima dele, dos professores, e eles acabam chamando a família, passando essa pressão para a família tenta lá, não, pode deixar, somos uma escola inclusiva, veja bem, mas, porém, todavia, contudo, você tem que dar um jeito no seu filho e na sua filha. Esse é o discurso final. E aí o que os pais fazem? Vão conversar em casa, falam com a filha, já começam a contratar uma psicóloga, um psicólogo, alguém, e aí essa criança continua lá, e isso às vezes entre o primeiro, terceiro, quarto ano do ensino fundamental, as crianças com 6, 7, 8 ou 9 anos. Essa pressão já se dá aí. Essa pressão do sistema de competição escolar passa para a família e a família passa para a criança. E aí, em cima da criança, põe psicólogo, psicopedagoga, aula particular. A criança passa a estudar não só as 5 horas e meia que ela tem na escola, ela passa a estudar fora da escola para dar conta de uma competição que não é dela, que ela não deveria estar aí no meio. Mas está lá a criança sendo acuada, acossada para render. E os pais achando que estão fazendo melhor, porque um sistema escolar, com profissionais, estão dizendo que ele tem que melhorar seu comportamento, ela tem que melhorar seu comportamento em aula. Não se consegue fazer isso, continua lá no segundo trimestre, chama de novo. Olha, não queremos nos meter na família, na sua educação. Mentira, já estão se metendo. Mas, olha só, eu acho que você deveria levar para uma avaliação psicológica, né? E aí vai para
os pais começam a conversar e muitas vezes nem o pai nem a mãe estão de acordo com essa orientação. Às vezes um tá, não, olha, a escola está pressionando, não, tem que fazer melhor para o nosso filho. Já começa uma pressão dentro de casa, familiar, já começa a ter uma tensão entre marido e mulher em questão de como levar melhor essa questão do filho ou da filha que não é dela nem dele, é da escola, é um problema de competição financeira e econômica, mercantil da escola, mas já está ali entrando na família cada vez mais, pressionando a criança. Agora o casal já não combina muito bem o que pensa sobre isso. Alguns brigam de forma violenta no sentido não agressivo, mas de ter uma cisão, às vezes violenta entre o casal, perturba o casal por uma questão escolar. Faz uma avaliação psicológica, uma psicóloga humanista, uma psicóloga que vai ver a criança de forma singular, que entende a diferença, é o mesmo discurso escolar, Mas no final, né, por questão do sistema, que tem que passar documentos regulatórios e administrativos, ela tem que fazer um parecer descritivo ou algo assim, porque psicologia não diagnostica, então, mas no máximo um parecer. Para assim, agora assim, ó, os pais levem isso para a escola, mostrem para os professores, só que nesse parecer descritivo tem ali termos que são tirados do livro do DSM, né, que é o livro da psiquiatria biológica, que é onde está ali, é o livro das estatísticas de doenças e transtornos mentais. Então, como a psicologia está muito voltada, já muito amigada com a psiquiatria, dentro desse parecer bonitinho, seu filho assim, a singularidade, porém ele tem aqui um traço de hiperatividade, muito maravilhoso, único, indescritível, incomparável com outro, mas tem um traço de desatenção. Às vezes parece que ele está sempre contra os professores, um tal, parece uma coisa, é muito leve, não se preocupe, mas parece que é um transtorno opositor. Palavrinhas chaves que vão estar nesse parecer descritivo, ou seja, o que for que os psicólogos chamam, e os pais, como é que eles vão saber isso, né? Como é que os pais vão conseguir julgar e criticar um sistema no qual eles estão imersos e são apenas um grãozinho de areia que é completamente móvel dentro desse sistema coercivo em cima da criança e da família. E vão olhar aquilo, olha, uma especialista que estudou, fez faculdade para isso, está nos dando um relatório, um parecer descritivo, vamos levar com bom grado. E, até agora, um parêntese. Todo esse sistema, vamos considerar que eles estão fazendo isso sem maldade. Todos acham que estão fazendo o melhor. Ok? A ignorância aí está presente. Ignorância de não saber o porquê que estão agindo assim. Vamos ler Hannah Arendt e vamos entender o conceito que ela traz, né, de banalidade do mal. É isso. É isso. Leem Hannah Arendt ou procurem o verbete banalidade do mal. É isso. Pessoas bem intencionadas ou cegas, ou por querer, ou por não terem procurar, ou procurar e depois não querem mais ver, resolveram cegar, que nem os macaquinhos aquele, fazem isso para o sistema e estão na boa intenção tentando ajudar, entre aspas, essa criança, essa família, mas na verdade o que interessa mesmo é o poder econômico e o poder mercantil que está por trás disso. Esse é o sistema. E um pai e uma mãe completamente ignorantes, imersos num sistema que colocam eles como se fosse um grão, uma gota num oceano, ou seja, um mínimo valor, pega esse parecer e passa para a escola. A escola vai lá, um professor, uma coordenadora que teve lá na sua pedagogia, viu alguma coisa, ou tem uma psicopedagogia, uma educação inclusiva, raspou um pouco nesses conceitos, mas não se aprofundou, mas raspou um pouco. Olha, aquilo já interpreta. Pois é, tem aqui, parece, tira desse parecer todo aquelas palavras-chave. Eu acho então, né, se a psicóloga viu essas questões, é importante, quem sabe, vocês averiguarem um pouco mais, procurarem, quem sabe, um psiquiatra que pode ajudar a compreender quais são esses comportamentos, quem sabe, parece que falam que tem um transtorno biológico, um desequilíbrio, não sei muito bem, mas nós aqui querendo ajudar, né, quem sabe agora nós aqui numa, como é que se diz, numa rede, né, numa ajuda multidimensional, a escola, a coordenação, psicopedagoga, professora, psicóloga, e agora vamos botar nessa rede de apoio, aí, de ajuda à sua criança, à sua família, porque vocês não precisam estar sofrendo, né? Vocês têm que só resolver isso e continuar a vida de vocês.
Entre parênteses, ajudem a gente a resolver nosso problema aqui de rendimento e produtividade. Então vocês devem, quem sabe, ir a um psiquiatra. Mais uma briga familiar, mais uma discussão, alguém é a favor, alguém não é a favor. Não, remédio psiquiátrico vai dar, não vai dar, vai só avaliar. Não, mas veja bem qual é a criança, o jovem, o adulto que foi no psiquiatra e não saiu sem o remédio. Deve ser uma porcentagem muito baixa. Começa a discussão em casa. Separações se dão por isso. E a prova disso, que eu tenho amigos e amigas que são juízes ou que são advogados, que dizem que recebem processo no qual a questão do processo é dar ou não dar remédio para os filhos. Uma decisão que era caseira virou judicial, virou jurídica, porque os pais não conseguem mais conversar, se separam muitas vezes por isso. Obviamente não é só por isso, mas é uma das coisas que põe lenha na fogueira. Essa pressão, esse acoso que a escola, que a psicóloga, o psicólogo, o psiquiatra acabam fazendo frente a essa família. Eles não têm como saber, eles não têm argumentos para poder questionar esses profissionais especialistas, entre aspas, e agora acabam brigando entre eles e, obviamente, com a criança. Ela que acaba sofrendo toda essa pressão porque ela vê os pais brigando, ela percebe que tem alguma coisa a ver com a sua aprendizagem, com o seu comportamento escolar, e essa criança absorve quase toda a pressão que a escola, que o sistema financeiro e mercantil desse mundo de empresas que hoje são as escolas estão fazendo. E aí os pais vão ou não vão, brigam, a criança está vendo aquilo, a choro, a discussão, a criança fica pior no comportamento porque ela leva isso para a aula, leva isso para as suas questões da sua vidinha, pode até piorar seu comportamento, brigar, chorar mais, ter um ataque, pronto, tá vendo? Aí a doença se manifestando, então vocês têm que ir ao psiquiatra. E aí leva o psiquiatra, obviamente, que em 10, 15 minutos ele vai achar ali no DSM, no livro dos transtornos e das doenças mentais com causas biológicas, no qual ele é um especialista, está vestido de jaleco branco e canetinha no bolso, como se fosse um médico e um cientista. Qual é o pai, qual é a mãe que vai ir contra um especialista que estudou anos, que tem barba branca, que é um senhor, ou que é uma senhora, que tem um livro científico, que se diz que é científico, atrás de si, apoiando seus argumentos. Qual é o pai e a mãe que vai. Qual é o argumento que um pai e a mãe vão poder. Onde é que eles vão buscar ajuda para poder questionar e criticar? E outra, parênteses, se buscarem ajuda, como acontece muito, de procurarem uma ajuda extra a esse sistema, que seja um crítico da psiquiatria, um crítico da educação, um crítico da psicologia, um crítico do sistema escolar e financeiro, e levar isso para a discussão com a coordenação, com a ação social escolar, sabe o que vai acontecer? E isso aconteceu e vai acontecer, é a escola acabar dizendo, bom, se você não quer se adequar ao sistema, então a gente convida, assim, brandamente, que você procure outra escola. Porque aqui o seu filho não é mais bem-vindo, a sua filha não é mais bem-vinda. E aquele discurso de inclusão, de singularidade, de aceitação do diferente, é puro marketing, é pura balela, e se vê só nesse momento, quando a família já está destroçada, quando a criança já não está mais incluída com seus colegas, quando ela já brigou, quando ela já sofreu, quando a família já se separou ou arrumou uma grande briga entre elas. Aí a cartada final são duas. Ou a família aceita, mesmo brigada, destroçada, dá um veneno psicotrópico, que não tem a mínima ideia, não tem a mínima ideia de quais são os efeitos desse remédio, desse medicamento. A família não tem a mínima ideia que os efeitos dele são iguais ou pior que uma cocaína, que uma heroína. Jamais, jamais, se ela fosse o psiquiatra dissesse assim, não, toma aqui um pouquinho, um pozinho de cocaína aqui, o Freud, inclusive, já provou, tá tudo bem, Goethe, Wagner, vários artistas já provaram isso aqui, é tranquilo, dá para o seu filho aqui um tequinho desse negócio. O cara tá louco, pirou, vai ser denunciado. Um psiquiatra, um médico que fizer um negócio desse. Mas como a droga psiquiatra travestida de estimulante, de estabilizador de humor, de antidepressivo, mesmo que os efeitos dessa droga sejam iguais, está na mesma taxonomia do que as metanfetaminas, os pais não têm como saber que eles estão dando um medicamento viciante, estimulante e desorganizador do sistema bioquímico neuronal. É esse remédio que vai desestabilizar. Como é que eles vão saber?
que eles estão dando um negócio desses para o seu filho, para a sua filha. Simplesmente para que ele se adeque ao sistema escolar, para que seja um cliente. E aqui, né, o cliente não tem razão. Não tem razão. Aqui o cliente não tem razão. Para que ele se torne um cliente aceitável nessa empresa educacional, formadora de competidores que vão gerar o nome da escola mais adiante para dizer que ela é boa e que então que tem que vir para cá. Estão sendo usados como marketing, como peças de um jogo. Essa família está sendo usada como peça de um jogo. Desse sistema financeiro, mercantil, que a escola hoje é uma empresa e eles são clientes, têm que se adequar. Como qualquer empresa que estivesse fazendo carro, que estivesse fazendo prego, que estivesse fazendo qualquer coisa e tivesse empregados, trabalhadores que fizessem mal e não produzissem bem, vão ser mandados embora. E vão ser mandados embora com esse mesmo discurso. Olha, você é muito importante para a empresa, você é um pessoal único, mas, porém, é o mesmo discurso. Então a família vai no psiquiatra, ele vai dar o remédio, vai envenenar essa criança com psicotrópico, com psicoativo, da mesma linha da cocaína, da heroína, das metanfetaminas, que não tem nenhuma comprovação científica nenhuma de um desequilíbrio químico no cérebro, não há até hoje. Há cada vez mais estudos mostrando a falácia, a mentira disso. No ano passado, julho do ano passado, Joanna Moncrieff, uma psiquiatra inglesa, com um grupo de pesquisadores de várias áreas da medicina, da biologia, da química, fizeram mais uma vez um estudo sobre a dopamina, sobre a serotonina e sobre outros químicas do cérebro, querendo provar se realmente esses remédios psiquiátricos ajudavam na liberação ou na contenção desses neurotransmissores e caiu por terra mais uma vez, desde 1950, cai por terra essa falácia, esse argumento, essa suposição de que há um desequilíbrio químico no cérebro que gera esse comportamento, em que então tomando um remédio tal equilibraria essa química. Isso não é verdade, não tem comprovação científica. E o DSM, esse livro, a Bíblia da Psiquiatria, diz isso no prefácio. Embora não há marcadores biológicos, o que é marcador biológico? Não há prova biológica de que esses comportamentos tenham causas no que eles estão querendo mostrar ali. Como é que um pai e uma mãe vai saber disso? Em cima dele todo um sistema de coação e pressão. Eles vão muitas vezes dar o remédio psiquiátrico para seu filho, para sua filha entre 6, 7, 8 e 9 anos de idade, em plena formação bioquímica. Piaget estaria com os cabelos em pé se ele visse isso hoje, né? Que ele sempre associou a cognição com a formação, com desenvolvimento normal, sem lesão, do cérebro e dos neurônios. Ele tinha uma epistemologia genética. O conhecimento acompanha a formação do cérebro e o desenvolvimento normal orgânico do cérebro. Ele tem um livro muito interessante, que é O Juízo Moral na Criança, no qual ele faz exatamente isso. Qual a capacidade da criança, de 3 a 14 anos, de ter conceitos morais? Quanto que podemos obrigar a criança a certos comportamentos morais? Vai fazer a comparação entre o desenvolvimento cerebral de uma criança, normal, sem lesão, e a sua capacidade de ter conceitos morais. E para Piaget sempre teve essa relação. E a escola resolveu esquecer, e a ciência, e Piaget era um cientista, e era um filósofo, e a escola resolveu ignorar qualquer fato disso. A psiquiatria e a psicologia nem falam, nem querem só ouvir falar, Piaget não existe mais para eles, porque vai contra o sistema. Então, pai e mamãe ou entram no sistema nessa pressão, ou se trazem um argumento contrário ao sistema, vão sofrer uma pressão muito maior. Vão ser chamados de negligentes, vão dizer que se o filho está com dor de cabeça, dão aspirina, que se tem diabetes, vão dar insulina, fazem comparações de doenças físicas objetivas com doenças mentais que não têm objetividade, não têm nenhum fundamento físico, confundem cada vez mais a cabeça dos pais com comparações esdrúxulas de uma categoria completamente diferente do que seria um comportamento normal, entre aspas. Comportamento normal ou anormal só pode ser medido através de categorias éticas, sociais, antropológicas e políticas e não por questões bioquímicas, médicas ou biológicas. Há uma confusão completa de categorias aí. Mas os pais não sabem. Como é que eles vão saber?
E se eles trazem o argumento contrário à escola, a escola vai mostrar quem ela é. Né? A história vai mostrar exatamente qual é o marketing dela, que não é contra o marketing dela, que não é inclusiva, que ela não está nem aí para o teu filho ou para a tua filha se ele é diferente, que ele tem que se adequar. Então vai aparecer ali, né, o grande monstro que está por trás desse discurso de inclusão que a psicologia traz, humanitária, que a escola traz, que a sociedade coloca aí. É mentira. Quer ver que é mentira? Põe seu filho na escola. E torce para que não seja um menino. Mais de 80% de TDAH. Diagnosticado pela escola, que é uma doença escolar inventada pela escola, apoiada, não inventada pela escola, mas difundida pela escola, aproveitou isso. Essa invenção do TDAH, que a gente sabe que é invenção, Leon Eisenberg, antes de morrer, o criador do TDAH, foi em rede de televisão e disse: essa é um exemplo de uma doença fictícia. Essas são as palavras dele. Ele disse isso, está na internet, podem ver. Leon Eisenberg, antes de morrer, drama de consciência, resolveu mostrar para o mundo e para o noticiário divulgar que ele inventou essa doença por causa da indústria farmacêutica que precisava aumentar seus ganhos. E os seus ganhos eram sempre com adultos. Né? A indústria farmacêutica ela ganhava só nos hospitais psiquiátricos. Aí ela, bom, como é que a gente pode aumentar nosso lucro? A gente, então, faz com que essas doenças, não só as pessoas que vão para os hospitais psiquiátricos tenham, a gente pode ver esses comportamentos na sociedade, nos adultos. Opa, vamos lá. DSM-3, 1980, colocou aquelas doenças que eram restritas, doenças entre aspas, sempre entre aspas, doenças mentais, que eram restritas ao lugar psiquiátrico, aos hospitais psiquiátricos, agora colocaram para a sociedade e fizeram propaganda em cima disso, porque nos Estados Unidos pode fazer propaganda disso. Prozac, a pílula mágica, é o primeiro resultado dessa expansão mercadológica da indústria farmacêutica de fora dos hospitais psiquiátricos para a sociedade. Quase todos os adultos aí, uma grande porcentagem de adultos já estão tomando esse remédio psiquiátrico, mas a gente quer mais lucro, afinal de contas, por que nós estamos aqui vivendo? Para ter lucro. Então, quem sabe se a gente aumenta o espectro de doenças mentais para comportamentos dos jovens e crianças. Mas que maravilha! O DSM-4 faz isso, o TDAH. E o 5 só confirma. Isso é tudo uma questão mercadológica. Todo esse sistema financeiro, mercadológico, empresarial, financeiro, que a escola se transformou, que os projetos sociais se transformaram, que a nossa sociedade hoje ela é completamente mercadológica, vive os valores do mercado, inclusive nas relações pessoais, prova aí essa relação escolar, mercantil com o seu cliente. Os pais não têm como saber que isso acontece. Como é que eles vão saber sobre a história da psiquiatria? Como é que eles vão saber que o psiquiatra ou não sabe, vamos partir do que as pessoas têm bom senso e que elas estão realmente querendo fazer bem, mas que elas não sabem, que nem a psiquiatria tem uma crítica à própria psiquiatria, nem a psicologia tem uma crítica sobre a própria psicologia. Então, como eles não têm isso, eles até acreditam que realmente, na banalidade do mal, que realmente eles estão fazendo bem. Mas então, um pai e a mãe que não sabe disso, como é que vai fazer? Vai ser engolido. Mas se ele traz argumento contrário, ele vai ser alvejado pela escola, alvejado pela coordenação, pelos professores. Vão se juntar psiquiatras a argumentos falaciosos, vão mostrar o que aparece de bons resultados com crianças que tomam esse veneno e que depois tiram nas férias. É fantástico isso, é fantástico. A criança tem uma doença mental biológica, mas ela só toma o remédio para ir para a escola. Nas férias, os pais tiram ela, ela deixa de ficar doente nas férias. É fantástico isso. É assim que se comporta a doença? É óbvio que não. Uma doença objetiva não é assim que se comporta. Se eu tirar os óculos, eu não vou enxergar de perto. Não interessa se eu vou estar nas férias, se eu vou estar no horário de trabalho ou não. Mas as falácias são tão grandes, mas os pais não têm como perceber, estão tão acuados, estão tão pressionados a resolver um problema do seu cliente filho para uma empresa que quer dar lucro, que eles não têm como saber. Esse é o sistema que funciona. Todos contra a família. Todos contra aquela pobre criança de 6, 7, 8, 9 anos. E está lotado o judiciário de casos assim, que começaram onde? Na escola, inclusiva,
que aceita a diferença, que tem professores que fizeram educação inclusiva, psicopedagogia, o diabo a quatro, que compreendem cada um dentro do seu próprio ser. É nessas escolas, públicas ou privadas, é que é o primeiro ponto para que todo esse sistema se movimente ao redor dessa família e pressione ponto por ponto, que adentre a sua família, que queira dizer como é que ela tem que fazer, como é que ela tem que se comportar, onde ela tem que ir para resolver o seu filho que está meio quebradinho no comportamento, né? Uma educação meio assim traumatológica, está quebrado, tem que consertar seu filhinho, né? Não, a gente, quem somos nós, escola, para dizer que seu filho tem um problema? Não, jamais vamos dizer isso. Mas veja bem, para o melhor comportamento, para ele aproveitar melhor o momento escolar. São cúmplices. A escola é a primeira cúmplice, é o primeiro poder, é a primeira pressão absurda. É a escola, ela que inicia esse processo. Ela é que deveria ter argumentos contra essa perspectiva. Ela não está nem aí. Não, nós já somos inclusivas, não precisamos de discurso de inclusão. Nossos professores todos fizeram educação inclusiva. Mas é só até o cliente não se comportar como deve ser, para que a produtividade, o rendimento, o professor possa anotar e colocar para cima que ele deu conta de 30 empregados, mini empregadinhos, para que eles consigam manter o nível de exigência que a escola quer ter no seu mercado financeiro e de competitividade. Então, eu duvido que alguém não tenha passado por isso. Eu duvido que alguém não conheça alguém que passou por isso logo do seu lado, na sua família ou com amigos. A escola hoje é o maior ponto de pressão para medicalização infantil, para envenenamento de crianças. É a escola. Todo um sistema funciona ao redor desse primeiro motor que a escola dá. E é por isso que a antipsiquiatria, é por isso que a crítica ao sistema é tão importante. Daqui para diante eu vou trazer mais informações para que vocês possam procurar na internet. Tem milhares e milhares de pontos de informação, de livros que estão aí jogados sem uma unidade. Um dos meus propósitos é dar unidade a isso e mostrar para vocês que se vocês querem cuidar dos seus filhos, para que não seja um empregadinho, um cliente dessa indústria escolar, vocês têm a quem recorrer. Inclusive, algumas dessas entidades apoiam juridicamente os pais que querem lutar contra esse sistema. Bom, esse é meu recado de hoje, já muito grande, me empolguei, mas é um assunto socialmente absurdamente relevante. Fico à disposição para perguntas, sugestões, contatos. Ali na descrição que eu coloco do vídeo, eu coloco ali o e-mail. Quem quer entrar em contato comigo através da epoquer.contato@gmail.com. Epoquer, né? epoquer.contato@gmail.com. Façam contato dentro do possível. Eu posso ajudar, eu posso dar informações, eu posso oferecer leitura e bibliografia atuais sobre todas estas questões. Se gostaram do vídeo, por favor, deem like. O comentário ajuda bastante ao YouTube considerar que é um vídeo relevante, então ele vai indicar para mais pessoas. Se quiser, vocês mesmos podem compartilhar e ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.